Então, assim, você precisa de uma rota para dormir. Isso chama rotina. Você precisa de uma rotina. Se você tem dificuldade para dormir, se você tem dormido muito tarde, se você tem dormido cedo, você precisa de uma rotina. Isso é necessário. O sono, ele reparador para quem tem acima de 30 anos, é de 7 a 9 horas. Ah, Rose, mas desde criança eu me recomponho em 5 horas por noite de sono que eu tenho, eu acordo já disposto. Mas, gente, o cérebro sente. Ele precisa, se você passou dos 30 anos, é um adulto, você precisa de 7 a 9 horas de sono. Isso se chama janela de oportunidade. Você precisa dormir em torno de 11 da noite, dormir de 7 a 9 horas, para que seus sistemas do cérebro e do corpo funcionem de forma assertiva, de forma na sua potência máxima. Então, dentro dessa rotina, está em você, assim, evitar ao máximo, não vou dizer 100%, mas evitar ao máximo telas de celular, televisão, televisão não, mas assim, tela de celular é inegociável. 1 hora antes de dormir, não é bom você ter essa tela de celular. Você precisa ir desligando o teu cérebro e aquela luz que vem da tela do celular dificulta você ter um sono e um sono reparador. Aí você pode me dizer, ah, Rose, mas eu vendo ali aquela sériezinha, aquele dorama na hora de dormir, me dá um soninho. Pode até dar, mas o sono não será reparador. Você não terá um sono de qualidade. Segunda dica, primeiro eu já falei, segunda dica é você evitar assuntos perturbadores na hora de dormir. É você evitar mesmo a história que você ouviu na igreja, aquela história que te mobilizou, mexeu com você, ou de um jornal que você viu, de uma notícia muito impactante. É você evitar esses assuntos na cama. Quando você for deitar, evita esses assuntos perturbadores. Porque isso você precisa criar essa rotina. Principalmente assuntos de igreja, né? Na hora de deitar, deitou na cama? E aí, evitar então. Terceiro é esvaziar a mente. Então, ali na sua oração da noite, deitei, Senhor, eu coloco em tuas mãos todas essas questões. Eu não dou conta, né? Se tu não podes, eu não posso. Eu fiz o que estava ao meu alcance, o que está ao meu alcance. Se eu não fiz amanhã, eu vou fazer, eu pretendo amanhã de manhã fazer e tal. Se você orou e continua ali assim preocupado, e aí você coloca, não precisa nem sentar e acender uma luz para escrever, mas escreve mentalmente, tá? Amanhã de manhã eu vou estar fazendo isso e isso com respeito a esse assunto que eu estou preocupado. Tá ali anotadinho. Ou celular do lado e tal, você escreve rapidinho ali, né? Olha, né? No teu grupo lá só tem você, ó. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Então, esvazia a sua mente. Principalmente através da oração e aí também usando esses outros recursos que eu falei. Quarta dica, ler um livro físico, tá? Ler um livro físico, aquela página amarelinha, né? Mais branquinha assim, ajuda a dar soninho. 2, 3 páginas vai te auxiliar muito. Outra dica é evitar líquidos com cafeína após as 22 horas. Para quem tem bastante insônia, assim, então a partir das 4 horas evita. 22 horas, nada de cafeína, tá? Para quem não tem insônia. Para quem tem dificuldade para dormir, a partir de 4 horas da tarde, sem cafeína, tá? Seja café, ou chamate, essas coisinhas assim, tá? Vale também você tomar um chazinho antes de dormir, meia hora antes, um chá de valeriana, maracujá, camomila, erva cidreira, ok? E assim, como psicóloga, eu só sugiro, né? Comento com vocês, eu não posso prescrever nenhum medicamento e nem suplementos, nem nada, eu só sugiro, tá ok? O meu conselho não me permite, mas eu vejo um bom resultado com vários pacientes quando eles tomam, né, o suplemento melatonina. Nós já temos no nosso organismo, e aí eles começam, né, tomando em doses, né, de 3, 5 a 10 miligramas, mas aí você veja, consulte um médico, tá? Consulte de forma assim, fazendo um exame e tal, vai... Qual médico? Um psiquiatra, um neurologista também, ou até um clínico geral, você fala, né, assim, olha, tô dormindo um pouco mal, tô na menopausa então dá muita insônia, né? Olha, tô precisando dormir melhor e tal, né? E ali, então, ele vai passar para você, né, essa melatonina que pode te auxiliar no sono.
Tem alguns suplementos também que você pode perguntar, até um nutricionista, tá? O nutricionista também pode prescrever para você a melatonina, um magnésio de quelato, também é muito bom tomar à noite, de 200 a 400 miligramas, né? Então, mas consulte um nutricionista ou algum médico, tá ok? Para você buscar, então, esses fitoterápicos para te auxiliar nesse sono. Melatonina, eu vejo meus pacientes, né? Pelo relato deles, como quem tem insônia para iniciar a noite, aquela falta do sono, eles tomam assim 2 horas antes. E para quem tem insônia no meio da noite, toma assim na hora que vai deitar, toma melatonina. E investir também, outra dica, é investir no seu colchão, gente. Não vamos economizar no colchão, né? Se não deu para comprar um colchão agora, aí compra um colchonete, coloca em cima do colchão. Né? Mas faz alguma coisa com o teu colchão, coloca um edredom por cima, mas assim, invista, né, no conforto para você dormir. Respiração profunda, outra dica. Respirar profundamente de forma consciente de 5 a 10 vezes. Que respiração é essa? É você inspirar 4, ó, e solta. Faz isso de 5 a 10 vezes deitado. Né? Você tá ali deitadinho, pode respirar, né? Então, assim, te dei várias dicas que você pode aproveitar, e se não estava fazendo tanto, levar com mais seriedade, para estar tendo essas atitudes para o seu sono melhorar. Vocês perceberam já, né? A urgência do sono a partir de ontem. De ontem você melhorar o seu sono. E o sono se melhora assim, Rosa, eu tenho insônia. Comece então organizando essa insônia com tudo isso que eu falei, mas principalmente ao invés assim, de você fazer assim, Rose, é difícil para mim eu deitar às 10, 11 horas. Por mais que eu deixe, eu vou dormir 2 horas da manhã. Então começa, para você que tem esse problema sério, começa fixando um horário para acordar, seja 7 da manhã, 8, 6, enfim, todos os dias começa a acordar naquele mesmo horário. Insônia começa a se tratar da insônia a partir da manhã e não à noite. Então, pela manhã, fixa esse horário de você dormir. E depois vem os outros passos, né? Fixando, você passa aí 15 dias acordando no mesmo horário. Isso vai te facilitar a deitar mais cedo e com essa rota aí, com essa rotina que você vai criando. Combinado? Então, resumindo o que eu estou falando até agora. Dormindo corretamente, até agora não, nessa parte do sono. Dormindo corretamente, você elimina as toxinas do seu cérebro, do organismo também, regula as emoções, repõe as energias, processa informações durante o dia de forma muito mais assertiva e também num grau muito maior dessa fixação das informações e consolida a sua memória. A memória é primeira a agradecer quando você dorme direitinho. Agora, em intervalos pequenos, Rose, eu estou saindo de um compromisso e só tenho 10 minutos para ir para um outro compromisso. Eu tenho 5 minutos, Rose, né? E eu posso te dizer assim, que às vezes o meu atendimento, né, é de 50 minutos, às vezes passa um pouquinho, já tenho outro paciente e tenho 4 ou 5 pacientes direto, e são aquelas histórias, né, cabeludas, histórias difíceis de ouvir, onde eu sou ali aquela testemunha passiva, e eu, com 3 minutos, 5 minutos, eu me refaço. E aí eu vou vou dar algumas dicas para você, tanto para fazer, né, entre um compromisso e outro, ou até durante o dia, em vários momentos, com 1 minuto de atividade, com 30 segundos de atividade. Você pode revigorar o seu cérebro e não permitir, então, e fazer uma prevenção para que ele não entre num sistema de esgotamento, num sistema de alarme vermelho, sinal vermelho na sua vida. E o que eu estou te dizendo, eu faço. O que eu prescrevo para meus pacientes, para quem eu dou aula, eu faço primeiro. E sempre faço. Para eu ter também propriedade para poder falar, né? Primeiro, você pode, vou repetir, aquela respiração, você pode acrescentar. Fazer uma respiração 4-2-4. Você inspirou 4, prendeu, contou 2 e soltou o 4. Durante o dia, você pode fazer isso várias vezes. Não deu para segurar? Rosa, eu tô agitada, não tô conseguindo segurar, só consigo fazer 4 por 4.
Tá bom, então. Rose, estou extremamente agitada na correria. Então, 2 por 2. Ó. Respira 2 por 2, né? Então, assim, essa respiração você pode fazer o dia todo. E, inclusive para checar, porque a ansiedade, a respiração é o termômetro. Opa, tô agitada. Deixa eu prestar atenção como é que tá a minha respiração. Tá vindo da altura do meu peito, Rose, tá difícil? Opa, o que minha respiração quer falar comigo agora? Tô agitada. Essa situação tá me agitando. E aí respira, faz essa respiração. Segundo, você pode fazer isso de manhã, durante o dia, à noite, a hora que você quiser. Pela manhã também é bem interessante, eu faço isso sempre. Você chacoalhar os seus braços e pernas por 1 minuto. Isso, chacoalhar, balançar pernas e braços. Eu gosto de balançar os braços estendidos, né? Que aqui não dá pra fazer, ficar em pé. 30 segundos e dentro do banheiro mesmo no box. E mais 30 segundos com as pernas. Porque à noite nossos sistemas vão ali trabalhando. Né? Você viu, né? Que os sistemas estão ali trabalhando e tal. Quando você acorda, você precisa de uma carga, uma descarga de adrenalina para você levantar a sua carcaça da cama, né? Para quem está com uma vida agitada, isso é muito ruim. Então, você vai, então, chacoalhar os braços e pernas para jogar fora essa adrenalina, para ajudar o organismo a eliminar essa adrenalina que foi tão necessária para você levantar da cama. E que é prejudicial para você se você se encontra num quadro, assim, bem agitado. Então, ao acordar também, você pode cantar um louvor por 1 minutinho. Ou assim, minha voz, eu não quero gastar muito minha voz. Então, vai cantarolando. Cantarola. Tem que ser de manhã, quando você acorda, tá? Você pode também bocejar. Puxa o ar agora aí. Você bocejando, pode fazer isso de manhã, o dia todo. Você bocejando, você também fazendo isso que eu te falei, né? De chacoalhar. Isso te ajuda a você, então, acionar o seu sistema parasimpático, que eu falei lá no início da aula. Um sistema que Deus já nos deu de presente, que é um sistema em que você se acalma, em que você regula. Então, bocejar. Também, olha, massagear o ouvido, olha. Você pode assim, ó, massagear o ouvido numa forma circular. Você faz assim ou assim, olha. Você vai apertando o seu ouvido por 1 minutinho também. Tá vendo? Na região aqui, olha, do rosto. E tem uma outra atividade também que você pode fazer. Eu faço durante o dia ou à noite. Você, olha, você entrelaça as mãos. Você põe na sua cabeça assim, olha. E pressiona também por 1 minutinho, tá vendo? Não é assim não. Assim, olhando pra frente. Olhando, né? Pra frente, você vai, então, ficar ali 1 minutinho. E aí, por que esse movimento, né? Da cabeça aqui, fazendo com a boca, a orelha. Você pode fazer em vários momentos do dia. E por quê? Esse sistema parasimpático, nós já temos que nos acalma, o nervo principal dele é o nervo vago. E ele passa atrás da boca, atrás dos olhos, aqui na cabeça, no pescoço. Por isso que aí você vai dar assim, dados externos para esse nervo. Olha, desacelera, fica mais calma, tá tudo bem. Relaxa. E aí você então está forçando o seu organismo a entender que é momento de você relaxar. Eu, particularmente, faço isso em vários momentos do dia. Respiração, esse massageando. Estou conversando com alguém. Você mesmo, tá na igreja, tá conversando. Você vai, olha, aqui, ó. Mulher, então, debaixo do cabelo, vem, massageia. Ou você finge que tá com um soninho, né? Boceja, busca ali, né? Fazer essa atividade, né? Ok? Então, é possível você fazer de um intervalo pequeno ao outro, fazer durante o dia essas várias atividades, ok? E aí você pode me dizer, Rose, então essa semana eu vou fazer tudo. Não, não vai. Não vai fazer tudo. Porque você vai se frustrar, né? Escolha uma coisinha, tá? Rose, então eu vou escolher uma atividade de manhã. Essa semana eu vou fazer de manhã, de tarde e de noite. Fazer uma atividade da respiração. Tá ótimo. Na outra semana, aí você deixa anotado também para não esquecer, né? Na outra semana, você insere uma outra atividade. Uau, se você puder 2, 3. Mas começa pequeno. O pequeno, né? Com pequenininho, você vai ao longe. Não sei se o ditado é esse assim, mas isso, devagar. Devagar, você vai ao longe.
porque o objetivo não é te frustrar. Se você começa com tudo, daqui a pouco você já desistiu, porque são atividades um pouco chatas, assim, ai, tem que lembrar de fazer. E mudança de hábito, né, é devagar mesmo, não é de um dia para o outro. Não adianta inserir 10 atividades e depois você se cansar e se frustrar. É igual dieta, né? Começa severamente e depois não continua, não perdura. Tá ok? E aí você me diz, Rose, entendi. Para o Espírito Santo falar comigo de uma forma profunda, eu preciso ter saúde mental. Eu preciso fazer a minha parte. Já entendi. E aí tem o inimigo de nossas almas, que ele tem uma gana por algumas instâncias do nosso cérebro. Que ele quer roubar a nossa saúde mental, você já entendeu, mas o que exatamente o inimigo quer roubar do nosso cérebro, da nossa mente? Você tem ideia? Para quem mora em grandes centros urbanos, no Rio de Janeiro, eu moro, né, no Rio, eu sei, vou usar exemplo aqui de um ladrão, né? O ladrão vem roubar, matar e destruir. E vou usar esse exemplo de um ladrão aqui no Rio de Janeiro. Eu sei exatamente o que ele quer roubar de mim. Ele quer o meu celular. Ele não quer minha roupa de marca, o meu relógio de marca, minha bolsa, minha carteira. Não quer. Ele não quer meus cartões. Ele quer o meu celular. Porque além do valor que tem o celular, daqui a pouco ele vende ali rapidinho, tem também o meu app do banco. Né? No mínimo eu tenho ali, né, do online, que tem um dinheirinho ali, né? Ele vai querer o meu celular. Então tá claro para mim. Eu consigo identificar o que o ladrão quer de mim. E eu, então, tenho atitudes de precauções no Rio de Janeiro. Há 30 anos que eu não sou assaltada. Porque quando eu vejo uma moto, eu não saio correndo, eu me escondo. Literalmente, eu me agacho, eu sou mais baixinha, né? Eu consigo me agachar nos carros, porque eu sei que tem algumas rotas aqui, né, de fuga, enfim, né? Eu sei onde é mais propício para ter assalto. Então, assim, eu deixo deixo o celular em casa, ou levo o celular do ladrão, também tem essa, né? Enfim, eu tenho um comportamento de prevenção. Eu me previno. E há 30 anos, graças a Deus, né? Eu não sou assaltada porque Deus faz a parte dele. Eu também não tento o meu Senhor, meu Deus. Eu ando, né, em horários mais tranquilos, né, na medida do possível. E também tomo, né, minhas cautelas, né, para não ser assaltada. E aí, então assim, o que o ladrão quer de você, quer de mim, quer da nossa mente, né? O primeiro ponto é a nossa atenção. Ele quer roubar a nossa atenção. A atenção é uma instância do nosso cérebro que fica nessa região aqui, junto com as funções executivas. Já vou falar dela daqui a pouquinho. Já vou dar um spoiler. Funções executivas é a segunda coisa que Satanás quer roubar da gente. Mas voltando um pouquinho agora. Atenção. A atenção, vamos imaginar que é a porta de uma casa. Imagina a porta da sua casa. Agora imagina se ela estivesse emperrada e tivesse só assim 15 centímetros para você passar. Eu, mais fofinha, não passaria nem com 20 centímetros. Então, assim, a porta de entrada de uma casa, ela precisa estar aberta, livre, para entrar, né, quem quiser. Então, a atenção no nosso cérebro, ela precisa estar, assim, bem equilibrada, ela precisa, assim, estar intacta, não estar comprometida para que as informações que têm que chegar no nosso cérebro, que possam chegar sem equívocos. Por quê? Satanás prejudicando a nossa atenção, ele rouba o nosso livre-arbítrio, que é o que ele quer roubar. Por quê? Roubando o nosso livre-arbítrio, ele rouba. Aí ele faz um estrago na nossa vida. Porque se você ouve algo, né? Você está ali, prestando atenção numa palavra, ou no que o seu discipulador está falando, e aí sua atenção vai lá no passado, vai no futuro, pensa no problema de casa, que não sei o que, tal, e aí você perde uma palavra-chave do que a pessoa está dizendo, do que o pastor está pregando. Perdeu a palavra-chave. O que você tem ali, a informação truncada, você vai chegar a uma conclusão. Uma conclusão, talvez, equivocada. Se for um assunto muito sério, se fosse uma revelação da palavra de Deus naquele dia, uma palavra revelada que você está recebendo do seu discipulador, do seu pastor, do seu líder, e você perde, você vai fazer conclusões equivocadas e vai tomar decisões muito ruins para a sua vida e perder até o seu livre-arbítrio. A segunda coisa que Satanás, que o ladrão vem roubar em você,
no seu cérebro, depois de te deixar fraquinho. Lembra a sequência? Ele prejudica, mina a sua saúde mental, o esgotamento mental, te leva a ficar estressado, ansioso. Ele vem, o ladrão, ó, vem e te rouba. Rouba sua atenção e agora funções executivas. Agora, o que é isso? Antes de explicar, eu gosto de dar exemplos bem práticos. Imagina uma empresa. O setor executivo é o quê? A gente imagina o quê? É um setor que toma decisões muito importantes e que vai definir o futuro da empresa, de sucesso ou insucesso. Então, depende desse setor. Então, esse setor do nosso cérebro, ele se encontra aqui nessa região, na frente, no lobo frontal, que são as funções executivas, que são o quê? Qual é o conceito? São habilidades cognitivas que nos permitem processar informações, controlar o ambiente e atingir objetivos. E algumas das funções executivas, ouça direitinho, são elas que Satanás quer roubar. Autocontrole. O que é um autocontrole? Que fica aqui nessa região. É a capacidade de resistir a impulsos e manter o foco. Puxa, um exemplo. Eu preciso jejuar, preciso estar orando mais, preciso estar lendo mais a palavra. Mas existe ali algo mais, me parece que é urgente, eu preciso fazer isso. E aí você precisa definir o que é urgente, o que é importante. E aí você tem o que, então, seu autocontrole. Bom, tem isso aqui que eu gostaria de fazer, que eu acho que é urgente, mas talvez não seja. Eu gostaria de fazer isso, mas é necessário fazer aquilo ou outro. Então, eu vou fazer aquilo que é necessário. Eu não vou procrastinar. Eu não vou ficar adiando a solução desse problema, porque eu tenho esse autocontrole e Satanás quer roubar isso da gente. Segundo, que faz parte, né? Segundo aspecto, faz parte das funções executivas, flexibilidade cognitiva. O que é isso? É a capacidade de mudar de estratégia ou foco quando necessário. É você ser flexível, o nome já diz, é você ter uma flexibilidade. Não é ser aquele teimoso, né? Eu penso assim, tem que ser assim, desta forma. É você flexibilizar, é você ficar curioso com um olhar diferente daquele irmão, daquela irmã, de uma proposta nova de um projeto. Deixa eu olhar com curiosidade, deixa eu ser flexível. E um adendo, a tendência de quem vai pegando 50, 60, 70 anos é uma rigidez cognitiva. Então tomemos cuidado, né? Assim, vamos ter essa clareza. Eu falo com meu marido, ó, na hora que eu ficar assim teimosa, você me diz. Porque eu não posso ficar teimosa. Porque a gente avisado, a gente tem como lidar, né? Driblar essas questões que são da velhice, né? Da idade. Tem como driblar sim. Terceiro aspecto das funções executivas é memória de trabalho. O que é isso? É a capacidade de armazenar e manipular informações temporariamente. É você estar diante de uma situação e você precisa decidir, faço isso ou aquilo outro. Não estou falando no aspecto de pecado, mas do dia a dia, da sua mordomia. Faço isso ou aquilo outro, eu quero aquilo, mas o que eu faço? E aí você traz a sua memória. A memória de trabalho te faz realizar associações e você tomar, então, uma boa decisão para que a sua empresa dê certo, para que o seu cérebro fique calmo, tranquilo, apto a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que você precisa fazer na sua vida. Quarto, inibição. O que é isso? É controle inibitório ou inibição? Capacidade de parar uma resposta automática. Você tem vontade, né? Você ouve algo e tem vontade de responder na mesma altura. E você respira fundo e você não responde daquela forma que você gostaria. Uma ovelha, um líder, um outro pastor, um outro líder, né? Vem com uma agressividade, talvez, né? Com uma agressividade que eu digo, uma energia muito forte, né? Falando alto. E aí você respira e fala assim, opa, eu tô com vontade de falar isso e da forma como ele me chegou a mim. Mas eu vou me controlar e não vou fazer. Olha, vai pensando nos versículos bíblicos. Você já pode ir linkando, né? Linkando tudo aí com vários versículos. A psicologia veio depois, ela só reforça o que a palavra de Deus diz. Organização também.
Que isso? É a capacidade de controlar e sequenciar informações, agir com prioridade na sua vida. Planejamento, capacidade de organizar tarefas e definir metas, né? É você planejar o que você tem que fazer para uma semana, 2. Quem é que sabe o que vai fazer daqui a 2 anos? Por 2 anos, você sabe o que você vai fazer? Profissionalmente, ministerialmente, nas suas metas, né, pessoais, você sabe o que você vai fazer? Satanás quer roubar isso de você. Isso é um planejamento que você precisa ter. Monitorização, capacidade de monitorar e modificar o próprio comportamento. Penúltimo, pensamento criativo, que é a capacidade de gerar soluções para problemas. Que aí você só consegue olhar, né, a solução de um problema de um aspecto de você, da ovelha. E aí você tendo esse pensamento criativo, você consegue olhar de uma forma tridimensional a mesma situação. Por último, persistência, que é a capacidade de manter a atenção e persistir na tarefa até completá-la. Então, gente, as funções executivas elas são fundamentais para a vida diária, como ao planejar o seu dia, definir metas, produzir, priorizar ações, mudar hábitos e avaliar ações. Então, dito isto, acredito que esteja bem claro para todos nós, para vocês, alunos, a importância de entendermos o que Satanás quer roubar de nós. Nossa saúde mental, em que sentido? Ele começa esgotando a nossa mente, colocando várias atividades, não ele, mas o dia a dia, a vida, coloca várias atividades e aí desrespeitamos os nossos limites, esgotamos o nosso cérebro, a nossa mente. E aí Satanás mina a força do nosso cérebro, causando em nós patologias, inclusive, e aí roubando de nós. Aí fica fácil para o ladrão chegar, né? A porta está arrombada, a porta da atenção, funções executivas, está tudo arrombado, aí Satanás vem e rouba o nosso livre-arbítrio, porque não temos nem condição e nem força. Quando chega nesse ponto aqui, a pessoa não tem nem força para ouvir uma palavra durante 1 hora, se concentrar para orar, não consegue, porque ela está tão agitada, ela está sem a saúde mental. Perceberam como é sério e como nós temos a responsabilidade, está em nossas mãos, líderes, nós cuidarmos da nossa saúde mental. Essa parte Deus não vai fazer. A pedra Deus não vai remover. Esta pedra da saúde mental, da manutenção da nossa saúde mental, somos nós que somos responsáveis. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, alunos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e coloquem as dicas aos pouquinhos, tá bom? Para não causar frustração no cérebro que talvez já esteja cansado.